Olá, preparem os olhos e a curiosidade, porque em abril de 2029 a gente vai ter um encontro cósmico que, olha, promete ser inesquecível. É verdade. Estamos falando do asteroide 99942 Apophis, que tem aquele nome meio intimidador, né? Deus do Caos. Exato, um nome forte. E não é uma passagem qualquer, não. Ele vai chegar muito, muito perto. Coisa de uns 32 mil quilômetros da superfície da Terra. É pertinho mesmo. Para ter uma ideia, isso é mais perto do que muitos satélites que ficam aparados no céu, os geoestacionários. Caramba! E a consequência disso? Bom, para quem estiver no lugar certo, ali por partes da Europa, África, Ásia Ocidental, vai dar para ver o Apophis a olho nu, Imagina! né? Um pontinho de luz se mexendo devagar no céu, tipo uma estrela extra ali na constelação de Câncer. É algo raríssimo para um asteroide desse tamanho. Dizem que acontece, sei lá, a cada 7.500 anos, uma coisa assim. Pois é um evento astronômico de primeira grandeza. E é por isso que a nossa análise hoje vai, assim, mergulhar fundo nesse encontro. Vamos entender o que torna essa aproximação tão especial, sabe? Uhum. Relembrar aquele susto que o Apophis deu na gente lá em 2004. Mas o mais importante, vamos focar em como ele passou de uma ameaça em potencial para uma oportunidade científica, assim, sem precedente. Certo. E, olha, já vale reforçar logo de cara, qualquer risco de colisão em 2029 está totalmente descartado. Pode respirar aliviado. Ufa, que bom começar com essa tranquilidade. Mas esse nome, Deus do Caos, não veio do nada, né? Deve ter uma história aí que justifica esse apelido meio sinistro. Com certeza tem. O nome vem lá da mitologia egípcia de Apep, a serpente do caos, inimiga do deus Sol Ra. E ele ganhou esse nome justamente por causa daquela apreensão inicial, sabe? Quando descobriram ele. Ah, entendi. Mas antes de chegar nessa parte, vale a pena a gente conhecer um pouco melhor o nosso visitante. O Apophis não é, assim, pequeno não. E qual é o tamanho dele, mais ou menos, para a gente ter uma ideia comparar com algo? Olha, pense em algo com uns 340 a 370 metros de diâmetro. Talvez até 450 metros de comprimento, porque ele não é uma esfera perfeitinha, né? Ele é irregular. Certo. A forma dele é descrita, às vezes, como um charuto ou talvez um amendoim espacial com 2 lóbulos. Para comparar, é mais ou menos o tamanho da Torre Eiffel ou do Empire State Building. Nossa, é uma rocha em tanto. Uma rocha considerável, sim, com uma massa estimada em 41 milhões de toneladas. Uma Torre Eiffel voando pelo espaço, dá uma dimensão, né? E do que ele é feito? É rocha comum, tipo? Ele é classificado como tipo S. Isso significa que é composto principalmente de silicatos rochas, basicamente com a mistura de níquel e ferro metálico. É um tipo bem comum de asteroide aqui mais para dentro do sistema solar. Entendi. E comparando com outros eventos, tipo Tunguska, aquele impacto na Sibéria em 1908. Ah, sim. O objeto de Tunguska era bem menor. Talvez umas 4 vezes menor que o Apophis. Bem menor. Já o Chicxulub, o famoso que, né, dizem ter acabado com os dinossauros, esse sim era um monstro. Umas 27 vezes maior que o Apophis. Uau! Então, o Apophis não causaria uma extinção em massa, claro. Mas se houvesse um impacto, nossa, seria devastador numa escala regional. É o que chamam de assassino de cidades. Assassino de cidades. Pesado. Exatamente essa classificação que gerou todo o alerta lá em 2004. Quando o trio de astrônomos, o Roy Tucker, David Tollen e Fabrizio Bernardi, descobriu ele, os primeiros cálculos de órbita foram, assim, bem preocupantes. Preocupantes tipo como? Qual era a chance real de impacto que eles calcularam? Então, os dados iniciais, que ainda tinham muita incerteza, né, apontavam para uma probabilidade de 2,7% de colisão com a Terra naquela passagem de 13 de abril de 2029. 2,7%. Pode não parecer muito para quem está de fora, mas para quem lida com isso... Exato. No mundo da defesa planetária, onde a gente geralmente fala de chances de 1 em milhões, sabe? 2,7% é um alarme vermelho piscando forte. Imagina. E foi isso que levou àquela classificação na escala de Torino, né?
Aquela famosa... Precisamente, o Apophis chegou no nível 4 da escala de risco de impacto de Torino. Essa escala, que foi criada pelo professor Richard Binzel, do MIT, vai de 0 a 10. Certo. O nível 4 significa encontro próximo merecedor de atenção por astrônomos. Basicamente, uma chance significativa de impacto capaz de causar devastação regional. Foi a primeira e única vez que um objeto chegou tão alto nessa escala. Nível 4? Caramba, imagina o burburinho e a preocupação que isso deve ter causado na comunidade científica, na mídia. Como é que a gente saiu desse estado de alerta para essa tranquilidade que você falou no começo? Demorou muito para perceberem que talvez não fosse tão feio assim? Ah, não foi de um dia para o outro, não. Levou tempo e muito trabalho. É assim que a ciência funciona, né? Observação, cálculo, refinamento, mais observação. Astrônomos do mundo todo continuaram monitorando o Apophis sem parar por quase 2 décadas. Cada nova medida da posição dele ajudava a refinar a trajetória futura. E qual foi o ponto de virada? O grande ponto de virada veio com observações de radar muito precisas. Teve uma campanha intensa em março de 2021, usando antenas superpotentes, como a do Goldstone Deep Space Communications Complex, lá na Califórnia. Ah, o radar. Isso. Esses dados de radar foram a peça que faltava no quebra-cabeça. Eles permitiram calcular a órbita com uma precisão, assim, fantástica. E aí sim, foi possível eliminar completamente a possibilidade de impacto em 2029. Que alívio. E não só em 2029. As análises seguintes mostraram que ele também não representa risco em outras passagens futuras importantes, como em 2036 e 2068. Estamos seguros dele por, no mínimo, nos próximos 100 anos. 100 anos. Passará com segurança pela Terra, sem dúvida alguma. Que bom ouvir isso. Então, o Deus do Caos virou mais um espectador curioso. Mas essa passagem tão próxima, ela não vai deixar o Apophis sair ileso, né? A gravidade da Terra deve mexer com ele de alguma forma. Ah, com certeza vai. E aí que a ciência fica realmente animada, sabe? Essa proximidade toda significa que as forças de maré da Terra... Tipo as que causam as marés nos oceanos. Exatamente essas. Elas vão agir de forma bem intensa sobre o asteroide. Pensa assim. A Terra puxa mais o lado do Apophis, que está mais perto, do que o lado que está mais longe. Dá uma esticada nele. E o que essa esticada gravitacional provoca num corpo como o Apophis? Que é basicamente um monte de pedra, né? Então, simulações, como umas feitas lá na Universidade Johns Hopkins, prevêem que essas forças podem ser suficientes para causar, terremotos na superfície do asteroide. Ou talvez a gente devesse chamar de sismófis. Sismófis, gostei. E deslizamentos também. Isso, e também deslizamentos de material na superfície dele. Peraí, tremores como terremotos mesmo, só que num asteroide? Isso é possível? É possível, mas, claro, numa escala bem menor que os nossos terremotos. A gravidade do Apophis é minúscula, né? Umas 250 mil vezes mais fraca que a da Terra. Então não são aqueles abalos sísmicos violentos. Entendi. Mas como o Apophis provavelmente é o que a gente chama de amontoado de entulho, uma coleção de rochas e poeira ligadas mais ou menos pela gravidade mesmo, essas forças de maré mais sutis podem ser o bastante para rearranjar a superfície, fazer o material deslizar, talvez até expor o que tem embaixo. Como disse um pesquisador, acho que o Ronald Louis Paulus, o Apophis que a gente vai ver depois da passagem vai ser diferente do que ele era antes. Que fascinante. A Terra vai literalmente dar uma remodelada num asteroide só com a passagem dele por perto. E tem mais algum efeito que esperam ver? Sim, sim. Além dessas mudanças na superfície, essa interação com a gravidade da Terra também deve alterar o estado de rotação do Apophis. Como assim? Ele pode começar a girar um pouco mais rápido ou mais devagar, e o eixo de rotação dele também pode dar uma inclinada. E talvez a mudança mais duradoura seja na órbita dele ao redor do Sol. Ah, a órbita também muda? Pode mudar. Hoje ele é classificado como um asteroide do tipo Aten. A maior parte da órbita dele fica dentro da órbita da Terra. Depois de 2029, essa puxada da Terra pode empurrar ele para uma órbita um pouco maior,
transformando ele num asteroide do tipo Apollo. Caramba! Então, é basicamente uma oportunidade única de ver a física dos asteroides acontecendo ao vivo. É como se fosse um laboratório natural gigante. Precisamente, é a primeira vez que a gente vai ter a chance de observar tão de perto um objeto desse tamanho sendo perturbado por forças de maré planetárias. Os cientistas estão, assim, super ansiosos para entender como a estrutura interna de um asteroide responde a esse tipo de estresse. E o que se espera aprender com isso na prática? Além de ser, claro, muito legal ver um asteroide sendo chacoalhado pela Terra. Olha, a grande esperança é conseguir medir de alguma forma essas ondas sísmicas, os sismofis, que devem percorrer o interior do Apophis. Medir as ondas como? Bom, aí entram as missões espaciais que a gente vai falar. Mas se conseguirmos medir isso, ele seria só o terceiro corpo celeste, depois da Lua e de Marte, onde a gente teria medições sísmicas. Só o terceiro? Exato. E isso revelaria muito sobre como ele é por dentro. É um bloco sólido? É um monte de pedra solta? É algo no meio termo? E por que isso é importante pra gente? Essa informação é ouro puro para a defesa planetária. Se um dia a gente precisar desviar um asteroide que esteja realmente vindo na nossa direção, a gente precisa saber do que ele é feito e como ele reage a um empurrão, a uma força externa. Faz sentido. A Apophis vai nos dar um estudo de caso real. Entender a coesão dele, a resistência, como ele pode se fragmentar. Tudo isso ajuda a planejar futuras missões de desvio, seja por impacto, como a missão DART fez, ou outras técnicas que podem surgir. Entendi. Quer dizer, estudar o Apófice agora nos ajuda a proteger a Terra no futuro. E o fato dele ser visível a olho nu, mesmo sendo classificado lá atrás como potencialmente perigoso, mas agora a gente sabe que é seguro, torna tudo ainda mais especial, né? Sem dúvida alguma. É uma combinação muito rara. Proximidade extrema, visibilidade a olho nu e um objeto que já esteve no centro das atenções por causa de risco de impacto. É o pacote completo para a ciência e também para despertar o interesse das pessoas, né? Com certeza. E claro, as agências espaciais não iam perder essa chance, né? Já temos ingressos de camarote sendo preparados para observar o Apophis em 2029, certo? Quais são os planos? Sim, sim. A NASA já está na jogada com uma missão super inteligente. Eles pegaram a sonda OSIRIS-REx, aquela que fez um trabalho espetacular coletando amostras do asteroide Bennu, e trouxe para a Terra. Ah, lembro dela. Então, deram para ela uma nova missão e um novo nome, OSIRIS-APEX. APEX de Apophis Explorer. Que legal! Reaproveitamento de sonda. E o que a OSIRIS-APEX vai fazer lá no Apophis? O plano é que ela chegue lá logo depois da maior aproximação com a Terra, em abril de 2029, e fique orbitando e estudando o asteroide por uns 18 meses. Bastante tempo. É. Os objetivos são mapear a superfície em detalhes para ver justamente as mudanças causadas pela gravidade da Terra, monitorar como a rotação foi alterada, analisar a composição química e tem uma manobra bem interessante que eles talvez façam, usar os propulsores para soprar a poeira da superfície e ver o que tem logo embaixo. Uau, genial! Tipo dar uma soprada cósmica. E a Europa? A Agência Espacial Europeia, a ESA, tem planos também? A ESA também está de olho, sim. Eles têm um conceito de missão chamado RACES, Rapid Apophis Mission for Space Safety. RACES? Isso. Se for aprovada e financiada, a ideia é que a RAMS chegue até antes da passagem pela Terra e observe todo o processo, antes, durante e depois. Mapearia a órbita com alta precisão, procuraria por nuvens de poeira que possam ser levantadas pela interação e, o mais ambicioso, talvez tentar pousar uns satélites bem pequenos, os CubeSats, na superfície para detectar diretamente aquelas ondas sísmicas que a gente falou. Tem outra ideia da ESA também, a SATIS, mais focada nesses CubeSats. Ou seja, a gente pode ter uma cobertura bem completa do evento, com diferentes missões, diferentes instrumentos olhando para ele. Exato. E o interessante é que não são só as grandes agências, não. Empresas privadas, tipo a Blue Origin, também já mostraram interesse e até propuseram conceitos de missão para estudar o Apophis. Sério? Até o setor privado? Sim.
Isso mostra bem o calibre da oportunidade científica que essa passagem representa. É um esforço que está mobilizando a comunidade espacial globalmente. Muito bom. Ok, agora vamos só fazer aquele exercício mental rápido, mas que eu acho importante. Já deixamos claro 1000 vezes que o Apophis não vai coligir com a gente em 2029, nem depois por muito, muito tempo. Mas e se o objeto como o Apophis, com esse tamanho, essa massa, estivesse sim em rota de colisão? Qual seria o estrago? Só para a gente ter a dimensão da importância disso tudo. Olha, seria um cenário catastrófico, sem dúvida, numa escala regional. Como a gente falou, ele se encaixa na categoria assassino de cidades. A energia liberada no impacto seria, assim, descomunal. A estimativa é algo em torno de 1.200 megatons de TNT. 1.200 megatons. É até difícil visualizar um número desses. Comparado com armas nucleares, por exemplo. Sim, para ter uma ideia, é o equivalente a umas 60 mil bombas atômicas daquelas que atingiram Hiroshima. 60 mil? Meu Deus! Se o impacto fosse em terra firme, destruiria completamente uma cidade grande, uma metrópole, e causaria devastação severa num raio de centenas de quilômetros. Onda de choque, calor extremo, incêndios. Terrível. E se caísse no oceano? Que talvez seja até mais provável, né? Já que a maior parte da Terra é coberta por água. Nesse caso, o grande problema seriam tsunamis gigantescos. Ondas com centenas de metros de altura poderiam ser geradas, varrendo áreas costeiras a milhares de quilômetros de distância. Centenas de metros. Além disso, tanto no impacto em terra quanto no mar, a quantidade de poeira, detritos ou vapor d'água que seria jogada na atmosfera poderia causar alterações climáticas bem significativas. Afetaria a temperatura global, a agricultura, por anos. Não seria um evento de extinção em massa como o dos dinossauros, mas mudaria a vida no planeta de forma bem dramática. É, um lembrete bem sóbrio do porquê essa vigilância do espaço e o desenvolvimento de tecnologias de defesa planetária são tão cruciais. Mesmo que o nosso amigo Apophis seja, felizmente, inofensivo agora. Bom, então, fechando a nossa análise de hoje, temos um encontro marcado para 13 de abril de 2029. O asteroide Apophis, que já foi temido como o deus do caos, vai, na verdade, nos dar um show cósmico. Vai passar pertinho, seguro e visível ao olho nu para muita gente. O medo deu lugar à ciência. 2004 foi um chamado de atenção importante, sim, mas a ciência prevaleceu e descartou o risco. Agora o foco é total nessa oportunidade única que a gente tem de estudar como o asteroide reage à gravidade de um planeta, aprender sobre a estrutura dele por dentro e usar esse conhecimento para nos prepararmos melhor contra futuras ameaças reais que possam eventualmente surgir. No fim das contas, isso tudo significa que a gente ganhou um lugar na primeira fila para um evento astronômico raríssimo e, ao mesmo tempo, uma chance de ouro para avançar nosso conhecimento sobre o sistema solar e sobre como a gente pode garantir nossa segurança por aqui. E fica aqui talvez uma reflexão para o futuro, né? Essa passagem de 2029 vai alterar o Apophis, a superfície dele, talvez a estrutura interna, a rotação, a órbita. Como será que essas pequenas mudanças, essa espécie de cicatriz gravitacional, deixada pelo encontro com a Terra, podem se propagar ao longo de séculos ou milênios? Será que essa interação, que parece sutil agora, pode alterar significativamente a trajetória dele em encontros futuros, muito, muito distantes, de formas que a gente ainda nem consegue prever? É uma pergunta que talvez só gerações futuras vão poder responder, observando o legado dessa dança cósmica de 2029.